Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 12 de abril, desta quinta semana da Quaresma, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nós lemos hoje o Evangelista São João, no capítulo 11, versículos do 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos esse nosso caminho quaresmal, esse caminho que nos prepara para que possamos celebrar a Semana Maior da nossa Igreja, que iniciaremos inclusive no dia de amanhã, quando celebrarmos, recordarmos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje, meditando no Evangelista São João, os gestos, os feitos que antecedem então a prisão, a morte e também a ressurreição de Jesus, nós vemos os sumos sacerdotes e os fariseus que se reúnem em conselho e começam a pensar o que fazer com Jesus. Isso fica claro quando nós lemos eles no versículo 47 que dizem: Mas o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Estão preocupados com política, porque o Império Romano era o império que dominava aquela região, que dominava Jerusalém, e assim tem medo de fato que Jesus possa ser considerado um revolucionário, alguém que faça um levante político, e por isso então que Roma venha e tome aquele lugar. E diante disso então é onde nós vemos Caifás, sumo sacerdote, que diz a sua frase: Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? E o evangelista nos conclui então que a partir daquele momento eles haviam tomado a decisão de matar Jesus. Decisão de matar Jesus que parte dos seus medos políticos, que parte das suas inseguranças, que parte da sua vontade de manter o seu status religioso, o seu status de dominação. E por isso, ao invés de procurarem viver a conversão, preferem eliminar Jesus. Mas é claro que os desígnios de Deus são superiores aos desígnios humanos, e é por isso que daquilo que parecia ser a condenação, daquilo que parecia ser o fim, é aonde nós percebemos então a ação de Deus que vem nos libertar, que vem nos salvar, através do Cristo ressuscitado, auge desta nossa celebração, deste tempo que faremos durante a Semana Santa, porque a Semana Santa se concluirá justamente com o anúncio da ressurreição, recordando que Cristo é a luz que vem iluminar as nossas trevas, que vem iluminar o nosso caminho. Por isso, hoje, ao meditarmos aquilo que nós acabamos de ouvir, não é para que possamos ter um comportamento
irascível contra os judeus da época de Jesus Cristo. É claro que tem seus erros, é claro que tem, os seus pecados aqui colocados, mas é também percebermos que apesar da maldade humana, apesar da injustiça humana, Deus continua se fazendo presente no nosso meio e continua conduzindo a história. Do mesmo modo que aconteceu com Jesus, que ressuscita ao terceiro dia. Também na nossa vida, quando tudo parece não ter sentido, quando as coisas parecem, de fato, estar acabadas, é onde Deus vem nos mostrar a força da ressurreição, a força da sua aliança, porque Ele permanece fiel a cada um de nós por toda a vida. E assim, então, mais uma vez, que possamos reafirmar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, e recordando a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, que possamos saber que Deus se faz presente em nossa história e do mesmo modo que restaurou a vida do Cristo, ressuscitando-o ao terceiro dia, também pode restaurar a vida de cada um de nós. E tomemos cuidado para que as nossas vontades, que os nossos desejos políticos não venham no nosso dia a dia sufocar o Cristo, sufocar a palavra de Deus que ainda hoje nos é anunciada. Oremos. Deus, que fizestes de todos os renascidos em Cristo uma nação santa e um sacerdócio régio, concedei-nos a vontade e a força de fazer o que ordenais, para que o povo chamado à eternidade seja concorde na fé e justo nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amanhã nós iniciamos então a Semana Santa, a Semana Maior da nossa Igreja. Aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora das Dores e São Peregrino, nós teremos a missa com a bênção dos ramos às 9 horas e estaremos concentrados na Praça do Monumento, em frente ao Colégio Dom Pedro. Se você for daqui de São Paulo, quiser participar conosco desse momento tão importante da nossa fé, será sempre muito bem-vindo. Peçamos nesse momento a bênção de Deus Todo-Poderoso. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.